Você precisa ouvir isso se é um desenvolvedor. Olá, pessoal! Sou eu, Tio Bob. E estou aqui para falarmos sobre um assunto crucial para qualquer desenvolvedor que se preze: código limpo e bem estruturado. Imaginem um prédio que começa a desabar porque sua estrutura não foi bem planejada. O mesmo acontece com o código que desenvolvemos. Se não seguirmos boas práticas, ele se torna difícil de manter, frágil e altamente instável. É aqui que entra o Solid, um conjunto de 5 princípios fundamentais da programação orientada a objetos que, como tijolos bem assentados, ajudam a criar códigos mais limpos, fáceis de entender e de manter. Esses princípios, meus caros, são o alicerce para construirmos softwares robustos, escaláveis e fáceis de dar manutenção. Acredite em mim, um código bem escrito, utilizando os princípios Solid, é como uma sinfonia, onde cada parte se encaixa perfeitamente. No vídeo de hoje, vamos explorar cada um desses princípios a fundo e descobrir como eles podem transformar a forma como você desenvolve software. Preparem seus cafés, abram suas IDEs favoritas e vamos juntos nessa jornada, em busca da maestria na arte da programação. Single Responsibility Principle. Uma coisa de cada vez. O primeiro princípio Solid que vamos desvendar é o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Esse princípio, meus caros, é a essência da simplicidade e coesão no código. Ele nos diz que uma classe deve ter apenas um, e somente um, motivo para mudar. Em outras palavras, cada classe deve ser responsável por apenas uma funcionalidade específica. Pensem comigo, quando uma classe tenta abraçar o mundo com suas responsabilidades, ela se torna um monstro de código difícil de entender e manter. É como um canivete suíço. Até pode ter várias funções, mas nenhuma delas é feita com perfeição. Agora, imagine se cada ferramenta do canivete fosse uma classe separada, cada uma com sua função bem definida. Teríamos um código muito mais organizado e fácil de usar, não é mesmo? Vamos exemplificar essa ideia. Imagine que você tenha uma classe que gerencia usuários e também envia e-mails. Se porventura o sistema de e-mails mudar, você terá que alterar essa classe. Isso, meus amigos, é um sinal claro de que o Single Responsibility Principle está sendo violado. A solução? Simples e elegante. Dividir as responsabilidades em diferentes classes. Uma classe cuidaria da lógica do usuário, enquanto outra seria responsável pelo envio de e-mails. Com essa separação clara de responsabilidades, o código se torna muito mais organizado e fácil de adaptar a mudanças. Se o sistema de e-mails mudar novamente, basta ajustar a classe responsável pelo envio de e-mails, sem tocar na classe de gerenciamento de usuários. É a beleza da modularidade em ação. Lembrem-se, cada classe deve ter um único propósito, um objetivo claro e conciso. Essa é a chave para um código limpo, coeso e fácil de manter. Open Closed Principle. Evitando alterações indesejadas. O segundo princípio Solid que vamos explorar é o Open Closed Principle, ou princípio aberto, fechado. Esse princípio, meus caros, é como uma casa bem projetada, pronta para futuras expansões, mas sem precisar mexer nas paredes mestras. Ele nos ensina que classes, módulos e funções devem estar abertos para extensão, mas fechados para modificação. Em outras palavras, você deve ser capaz de adicionar novas funcionalidades sem alterar o código existente. Imaginem a dor de cabeça de ter que reescrever um código que já estava funcionando perfeitamente só para adicionar uma nova feature. É como se, para colocar uma nova janela na nossa casa, tivéssemos que derrubar uma parede inteira. Para ilustrar esse conceito, vamos imaginar um sistema de pagamento. Se você precisar adicionar um novo método de pagamento, como o Pix, você não deveria alterar a lógica dos métodos já implementados, como cartão de crédito ou boleto. Mexer em um código que já está funcionando é pedir para introduzir bugs. A solução elegante e alinhada com o Open Closed Principle é criar uma nova classe ou método especificamente para o Pix.
Assim, você evita tocar no código já existente e mantém a estabilidade do sistema. É como construir uma extensão na nossa casa, sem mexer na estrutura principal. Ao seguir esse princípio, você garante que seu código seja flexível e fácil de estender, sem comprometer a integridade do que já está funcionando. É a beleza da evolução controlada do código. Chegamos agora ao Liskov Substitution Principle, ou princípio da substituição de Liskov, o terceiro pilar do nosso código Solid. Esse princípio, meus caros, é como um contrato inviolável entre uma classe base e suas classes derivadas. Ele nos diz que objetos de uma classe derivada devem poder ser substituídos por objetos de sua classe base sem que o comportamento do sistema seja alterado. Em outras palavras, se você tem uma classe base e uma classe derivada, qualquer código que utilize a classe base deve funcionar perfeitamente se você substituir um objeto da classe base por um objeto da classe derivada. Se isso não acontecer, meu amigo, você está violando o princípio e, muito provavelmente, introduzindo bugs no seu sistema. Para visualizarmos esse conceito, imagine uma classe base chamada forma e uma classe derivada chamada quadrado. Se seu código espera uma forma, ele deve funcionar tanto com um quadrado quanto com qualquer outra classe que herde de forma. Afinal, um quadrado é uma forma, certo? Se o seu código quebra ao receber um quadrado quando ele espera uma forma, você está ferindo o princípio da substituição e criando um código frágil e propenso a erros. É como se você pedisse uma ferramenta para apertar um parafuso e, ao invés de receber uma chave de fenda, você recebesse um martelo. Ambas são ferramentas, mas não servem para a mesma finalidade. Ao seguir o Liskov Substitution Principle, você garante que suas classes derivadas realmente estendam o comportamento da classe base de forma consistente e previsível. É a garantia de que sua hierarquia de classes está sólida e funcionando como uma orquestra afinada. O quarto princípio sólido que vamos desvendar é o Interface Segregation Principle, ou princípio da segregação de interfaces. Esse princípio, meus caros, é a personificação da elegância e da coesão no mundo das interfaces. Ele nos ensina a evitar interfaces gordas, ou seja, interfaces com muitos métodos que nem todos os seus consumidores precisam implementar. Pensem comigo, obrigar uma classe a implementar métodos que ela não utiliza é como obrigar um peixe a escalar uma árvore. É completamente desnecessário e contraproducente. Para ilustrar esse ponto, imagine uma interface chamada animal, com métodos como voar e nadar. Se você tem uma classe cachorro, por que ela deveria implementar um método voar, que nunca será utilizado? É um desperdício de código e um atentado à sanidade de qualquer programador. A solução, meus amigos, é elegante e intuitiva. Dividir essa interface gorda em interfaces menores e mais específicas, como animal que nada e animal que voa. Assim, cada classe implementa apenas os métodos que realmente utiliza, sem carregar o peso de métodos desnecessários. Ao seguir o Interface Segregation Principle, você garante que suas interfaces sejam coesas, enxutas e fáceis de entender. É como ter uma gaveta para cada tipo de roupa, ao invés de jogar tudo em um único lugar e criar uma bagunça só. Chegamos ao quinto e último princípio sólido, o Dependency Inversion Principle, ou princípio da inversão de dependência. Esse princípio, meus caros, é a chave para criarmos sistemas desacoplados, flexíveis e fáceis de testar. Ele nos diz que classes de alto nível não devem depender de classes de baixo nível, mas ambas devem depender de abstrações. Em outras palavras, ao invés de uma classe depender diretamente de outra classe concreta, ela deve depender de uma interface ou classe abstrata. Isso permite que você troque a implementação da dependência sem afetar o código da classe que a utiliza. É como ter a liberdade de escolher o recheio do seu sanduíche sem precisar trocar o pão. Para exemplificar, imagine um sistema de notificações que pode enviar mensagens por SMS, e-mail ou WhatsApp. Ao invés de fazer uma classe de alto nível depender diretamente das implementações de cada tipo de mensagem, você cria uma abstração, como uma interface notificador, que define o método enviar mensagem. Cada tipo de notificação, SMS, e-mail, WhatsApp,
implementa a interface notificador, com seu código específico. A classe de alto nível, por sua vez, depende apenas da interface notificador e não se importa com qual implementação concreta está sendo utilizada. Dessa forma, você pode adicionar novos tipos de notificadores no futuro, como Telegram ou Signal, sem precisar alterar o código da classe principal. Basta criar uma nova classe que implemente a interface notificador e pronto, é a beleza da inversão de controle em ação. E é isso, pessoal. Esses 5 princípios, responsabilidade única, aberto-fechado, substituição de Liskov, segregação de interfaces e inversão de dependência, são como as fundações sólidas de um prédio. Eles garantem que o código seja fácil de entender, simples de expandir e resistente a mudanças. Aplicar o Solid no seu dia a dia pode parecer um desafio no começo, mas com o tempo, você verá que ele é um grande aliado na criação de sistemas robustos e escaláveis. Lembrem-se, um código bem escrito não é apenas sobre fazer funcionar, mas sim sobre clareza, organização e facilidade de manutenção. É sobre criar um código que seja um prazer de se trabalhar, tanto para você quanto para outros desenvolvedores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos desenvolvedores. E aí, qual desses princípios você já utiliza no seu dia a dia? Ou tem algum que ainda é desafiador para você aplicar? Deixe aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. Até o próximo vídeo.